Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar do Interior, o BPMI, o Tenente-Coronel Marcos Antônio Ramos. Marcos Antônio Ramos é nascido em Sorocaba, em 13 de junho de 1964. É casado com Roseli Marques de Araújo Ramos e tem 2 filhos, Renan e Natália. Formado oficial pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco, em São Paulo, em 1988, Coronel Ramos foi promovido ao posto de Tenente-Coronel em 15 de dezembro de 2013. Há 28 anos, serve à comunidade paulista e destes anos de dedicação, 21 foram para a comunidade de Sorocaba e região. É graduado também em Educação Física com especialização em Fisiologia do Exercício e graduado em Administração de Empresas. É também mestre e doutor em Segurança Pública. Coronel Ramos é o atual comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Coronel Ramos, seja muito bem-vindo ao programa Vida Pública de hoje. Muito obrigado, Fernando. É um prazer estar com vocês aqui. Ok, e claro, naturalmente, um sorocabano que volta para as terras. Ficou um pouquinho fora, né, Coronel? Agora, retornando, está assumindo o 7º Batalhão de Polícia Militar. Isso foi recente? Isso foi recente. Na verdade, eu estava como chefe da divisão de pessoas e finanças do CPI 7, né? E com a promoção ao posto de tenente-coronel, eu assumi o comando do 7º Batalhão, unidade na qual praticamente grande parte da minha carreira eu trilhei. Então é um prazer estar nessa unidade, é uma unidade que cuida do município de Sorocaba, mas é uma unidade, talvez a unidade mais importante da região de Sorocaba, dos 7 batalhões, porque a cidade de Sorocaba é a cidade mais importante da região. E conta com o maior aparato, não só tecnológico, mas também de recursos humanos, para dar o suporte necessário e realmente trabalhar em cima dessa árdua missão que é proporcionar segurança pública à comunidade e à sociedade da nossa região aqui de Sorocaba. E justamente para que as pessoas não fiquem confusas, Coronel, existe aqui na cidade o espaço, a sede do 7º Batalhão, mas lá também funciona o CPI 7. Qual a diferença entre essas duas denominações? A Polícia Militar ela é dividida, por assim dizer, em comandos. Do ponto de vista operacional, quem realiza realmente o policiamento são os batalhões. E os batalhões eles são subordinados sempre a um grande comando. No caso, os 7 batalhões aqui da região de Sorocaba, são subordinados ao Comando de Policiamento do Interior 7, comandado por um coronel, no caso, nosso comandante é o Coronel Morelli, que faz a gestão administrativa e dá o suporte necessário para que as unidades operacionais possam atuar. O CPI 7 ele comanda não só, ele está sob o comando do CPI 7 está o 7º Batalhão, assim como os outros 6 também, é isso? Exatamente, são 79 municípios. Somente Sorocaba, somente o 7º Batalhão é que tem apenas uma cidade para tomar conta na área de segurança, né? Os outros batalhões possuem mais cidades, atuando sobre essas cidades, dividindo a sua área em companhias, muito embora nós também tenhamos as nossas companhias, mas cada uma aqui em Sorocaba é responsável por uma parte da cidade. Certo. O 7º Batalhão de Polícia Militar que atua aqui em Sorocaba especificamente, como está a questão da segurança pública na cidade, Coronel? Sorocaba é uma cidade complexa, é uma das maiores cidades do interior, uma população significativa, não só
residente, mas também uma população pendular, e isso faz a cidade, proporciona à cidade uma certa complexidade. Nós temos um incremento de frota extremamente significativo mensal e anual também, né? Nos últimos anos, a cidade ela vem se desenvolvendo tanto do ponto de vista econômico como social, e isso vem atraindo muitas pessoas. A Polícia Militar, ela, dentro desse cenário, ela vem se colocando no sentido de controlar a criminalidade. Nós temos indicadores criminais, e esses indicadores, ao longo dos anos, eles vêm se mantendo ora estáveis, ora crescentes, ora decrescentes. Então, nós temos vários momentos ao longo do ano que os indicadores de fato crescem, né? Mas o controle sobre esses indicadores ele é muito pontual, fazendo com que a ação da polícia acabe derrubando esses indicadores também no momento seguinte. Isso ocorre em função de operações, ocorre em função da participação da própria comunidade, disque denúncia, de modo que nós conseguimos direcionar o policiamento para onde de fato precisa, motivo pelo qual, inclusive, nós precisamos e contamos com a participação da comunidade no sentido de fazer os registros das ocorrências, né? Para que, feito o diagnóstico, nós possamos direcionar e implementar o policiamento onde de fato ele precisa atuar. Esses momentos em que há um acréscimo em determinadas ocorrências, por exemplo, furto de veículos ou furto de residências, são momentos específicos ao longo do ano? Tem uma questão relacionada ao comportamento, ao desenvolvimento econômico? Como é que vocês analisam esse crescimento? No quesito veículos, que diga-se passagem é uma preocupação da polícia, do Estado como um todo, né? Nós temos a Coordenadoria de Análise e Planejamento da Secretaria de Segurança Pública fazendo a devida gestão no sentido de acompanhar e determinar a melhor atuação da polícia. Nós temos que fazer uma análise um pouco mais profunda, porque só a estatística não revela o que de fato está acontecendo. Como disse, nós temos um incremento de veículos ao longo dos anos que nos antecederam, inclusive, a este momento, e que muitas vezes não é considerado. Então, se nós formos analisar, na verdade, o risco da pessoa ter o seu veículo furtado, considerando o aspecto da frota, ele é diluído. Em que pese, nós sabemos muito bem disso, que para quem teve o carro furtado ou roubado, ele significa 100%. Mas para a pessoa que simplesmente adquiriu o seu veículo e vai trafegar nas ruas de Sorocaba, vai colocar o seu veículo estacionado, considerando também aspectos relacionados com a própria autoproteção, né, no sentido de colaborar com o sistema de segurança pública, o risco dele não é tão grande assim e vem se mantendo estável ao longo dos anos. Nós temos acompanhado muito bem isso e traçando um paralelo dos anos anteriores para o momento atual, o número de veículos furtados no município de Sorocaba não tem aumentado significativamente diariamente. Entendi. Coronel, uma coisa que é interessante, o senhor está falando a respeito desses crimes, enfim, de alguns furtos e algumas ocorrências que aumentam em determinadas épocas. As pessoas muitas vezes cobram, né, a Polícia Militar e vêm até a público dizer, viu, mas eu não vejo nenhuma viatura circulando por aqui. Quer dizer, a viatura deve estar estacionada em algum lugar, o pessoal não está trabalhando, ninguém está dando essa assistência. Aí fica aquela sensação de insegurança. Como é esta avaliação da Polícia Militar? De fato, o cidadão tem de ver uma viatura sempre, o tempo todo na rua? Isso é uma coisa muito relacionada com a nossa cultura. De fato, as pessoas, para se sentirem mais confortáveis e terem a percepção, elas precisam ver. É um ponto que talvez em outros países, né, e nós já tivemos oficiais nossos que fizeram cursos, fizeram
participaram de seminários em outros países, isso não acontece. O fato da polícia não estar naquele momento presente, naquela rua em que a pessoa nota ou deixa de notar a presença da viatura, não quer dizer que ela não esteja nas imediações. Não quer dizer que assim que ela precise do serviço da polícia, ela não seja atendida. De fato, nós temos limitações, como qualquer organização que esteja inserida no contexto da sociedade. Todas as organizações possuem limitações. Nós temos limites. Atendida superada a demanda que coloca os nossos limites no ponto máximo, certamente que nós vamos demorar até mais para atender uma determinada ocorrência. Isso precisa ser dito. No entanto, na sequência, evidentemente, a polícia vai dar o suporte, vai dar o atendimento necessário. E é bem verdade que isso também gera um pouco de frustração. Mas eu poderia colocar um aspecto que muitas vezes a polícia tem que dar atendimentos onde eventualmente não seria o papel essencial da polícia. Não seria bem o papel da polícia atender determinadas ocorrências. Mas nós atendemos. E isso em detrimento... Por exemplo, coronel? Ocorrências relacionadas com aspectos sociais. Muitas vezes as pessoas sempre nos questionam, né? Mas a viatura está atendendo uma desinteligência, que seria um desajuste social. E esse desajuste social, eventualmente, ele pode até configurar depois, né, um caso de ordem criminal. Né? E é por isso que nós atendemos. Mas a origem do problema é puramente social, é um desajuste familiar. É um desajuste comportamental. As pessoas que, por exemplo, ligam o som alto aos finais de semana, isso corresponde basicamente a 60% dos nossos atendimentos. Né? 60%? E nós temos que dar esse suporte, justamente para que aquela ocorrência não se transforme numa ocorrência criminal. Bem, isso, na nossa visão, é como se fosse um mau uso desse recurso público. Recurso esse que deveria estar de fato direcionado para quando o cidadão precisar, no caso de um indivíduo suspeito. É uma outra questão que a gente precisa pontuar, que a participação comunitária é fundamental no contexto da segurança. O próprio artigo da Constituição 144, que define essa questão, a segurança ela é responsabilidade de todos. Os órgãos públicos que são incumbidos de dar o devido tratamento, eles têm que contar realmente com a participação da sociedade. De que forma pode ser feita essa participação? Nós temos muito bem sucedido aqui no nosso município o telefone 181. Para casos onde existe o crime continuado, né, sobretudo relacionado com o tráfico de drogas, são crimes que o tratamento ocorre depois. Não é o caso da emergência, que é verificada pelo telefone 190. Mas a participação da comunidade tem nos auxiliado em proporcionar a resposta adequada para que aquele indivíduo seja retirado do convívio social. Infelizmente, nós se deparamos com uma outra questão a ser abordada também, que é justamente a questão relacionada com a persecução criminal, né, e com a execução penal. Porque nós temos um grande número também de pessoas que acabam, ou por deliberação momentânea e temporal também, como é o caso das saídas temporárias, vindo para a sociedade, retornando à sociedade. Né? Muitas dessas pessoas não voltam para o sistema carcerário. Né? E isso provoca um incremento na massa, vamos dizer assim, criminal que já existe.
O coronel, a questão dessa saída temporária, se a gente sabe, acontece com frequência, né? A justiça libera muitos presos dentro dos critérios dela, principalmente em datas específicas, como o Dia das Mães, Natal, final de Ano Novo. E como o senhor muito bem colocou, a questão de eles não voltarem. Como é a atuação da polícia nestes momentos e qual é a opinião do senhor com relação a essas saídas? Bem, eu acho que tem que haver uma discussão mais ampla sobre essa questão. Quais são os efeitos desse problema? O que de fato motiva esse problema, essa questão? Né? A questão da pressão carcerária, a questão relacionada com a própria legislação, né? Porque evidentemente que a justiça faz isso amparada pela lei. Mas ela tem que ser ampliada por todos, por toda a sociedade, inclusive, não só pelos legisladores, porque essa questão ela de fato tem contribuído e muito para o incremento da criminalidade. Infelizmente, essa é uma dura realidade. Evidentemente que a polícia, o papel da polícia é justamente, no caso da polícia militar, inibir, né, prevenir o crime. Então nós não temos muita ingerência sobre essas questões. Muitas vezes nós não somos exatamente cientificados das pessoas que não retornam. Então nós não sabemos sobre essas pessoas que não retornam, em que pese nós busquemos informações a respeito, porque isso nos interessa. Eventualmente ocorre um incremento de um determinado crime perpetrado justamente por aquele indivíduo que não retornou para o sistema carcerário. Ora, certamente esse indivíduo não vai procurar emprego, ele vai retornar para a atividade criminosa que ele já fazia no passado. E muitas vezes está associada ao crime que nós estamos monitorando e que nós estamos buscando conter. Isso é uma característica comum? Eu diria que sim. Eu diria que sim. Coronel, recentemente, com relação aos rolezinhos, que envolveu muitos adolescentes, foi uma polêmica também, parece que deu uma diminuída nessa questão. E também a questão das manifestações que cada dia mais a gente observa na TV, muitos desses acontecimentos. Como deve ser a atuação do policial militar nessas questões, considerando-se todas as limitações previstas em lei? De fato, nós ponderamos bastante essa questão, a utilização do recurso. Aqui em Sorocaba nós buscamos uma posição, uma postura de observação antes de mais nada, até porque é um movimento recente, né? Nós não exatamente sabíamos como ele iria se comportar e de fato o problema ele reduziu. Eu acho que a nossa conduta aqui foi adequada. Nós não tivemos problemas relacionados de entrever com esses adolescentes e policiais militares. Nós procuramos atuar dando o suporte necessário para a segurança privada dos shoppings que eventualmente precisaram do nosso apoio. É bem verdade que houve também um redirecionamento do volume, algumas vezes, das pessoas que foram para os shoppings e eventualmente desviaram para outros locais, públicos inclusive, né? E nós tivemos que agir nesses momentos. Mas efetivamente com relação aos rolezinhos, né, nós não tivemos grandes problemas. E eu acho que essa deve ser a conduta dos órgãos policiais, dos órgãos de segurança pública, no sentido de, primeiramente, fazer uma avaliação, fazer uma análise. Quanto às manifestações, lógico, as manifestações elas são legítimas, elas acabam ocorrendo em função de alguma necessidade verificada pela sociedade. É plenamente compreensível essa questão e nós damos o suporte necessário para o manifestante, para a manifestação ocorrer com tranquilidade, tão somente agimos no sentido de evitar os conflitos.
Porque, por exemplo, numa manifestação onde há bloqueio de ruas, certamente que pessoas vão questionar. Não só os manifestantes, mas como também, eventualmente, as pessoas que estão ali para trabalhar no sentido de evitar o problema. Aquelas que não estão envolvidas, né, com a manifestação, por exemplo. Né? Sim, de fato. E isso é preciso que o manifestante, de uma forma geral, entenda bem o papel da polícia, que não é para conter a manifestação, e sim para dar o suporte, a garantia necessária para que não haja conflitos, ou seja, manter a ordem pública, desviar trânsitos, dar o devido encaminhamento para as pessoas que eventualmente gostariam de passar por ali, né, serem orientadas e advertidas do problema, porque, infelizmente, essa interação de interesses pode gerar conflitos. E o que nós estamos ali justamente para evitar esses conflitos. Eu fico imaginando quando um policial está numa ação como essa e que ele se depara com uma quebradeira, depredações, enfim, de estabelecimentos, sejam privados ou públicos, aí na verdade não importa, e também até às vezes com agressões voltadas contra os policiais. E aí é necessário o uso da força do policial para conter aquela agressão, aquele tipo de atitude. Mas essa postura do policial tem sido muito criticada atualmente por conta da sociedade, dizendo que a polícia é truculenta. Como o policial, esse é o comportamento mesmo do policial, essa intervenção um pouco mais brusca para evitar que a situação se perca mais para frente? Na verdade, ao policial é legítimo o uso da força. Eu acho que o termo truculento, o termo violência policial, ele não é muito bem utilizado, talvez em termos na esfera jornalística, na mídia, porque geralmente o policial ele não age, ele reage. Em função do confronto, normalmente ele é provocado, até para dar ilegitimidade à sua conduta. Então, em Sorocaba nós temos tido alguns problemas, mas pontualmente os policiais têm agido a contento, ou seja, eles não têm partido para um confronto gratuito, provocador muitas vezes, porque eles já sabem dessa questão. Então, quando age utilizando a força legal, é no sentido de dispersar o problema. Via de regra, nós damos uma questão de prioridade até por parte da conduta técnico-operacional, de, naquele momento pelo menos, não efetuar a repressão, mas sim a dispersão das pessoas que estão realizando condutas mais violentas. Seria no caso de lançarem gás lacrimogêneo, por exemplo? Isso, exatamente. E em função disso, em função das filmagens, posteriormente, que também os policiais costumam fazer, nós identificarmos, pontuarmos quem efetivamente é o responsável pela agressão, pela hostilidade, e aí, posteriormente, nós agirmos do ponto de vista de munir a polícia judiciária para, quando implementar a investigação, fazê-lo de uma forma mais técnica. 2 programas lançados pelo governo estadual chamam a atenção. Um é a questão da operação delegada, aquela que, quando o policial está de folga, ele pode atuar no serviço, ajudando, auxiliando as prefeituras, por exemplo, usando os recursos da própria Polícia Militar. Eu gostaria de saber a opinião do senhor com relação a isso. E também a questão desse bônus que foi lançado pelo governo do estado para os policiais civis e militares que atingirem a meta. Causou certa estranheza, é verdade? Que meta que se tem que atingir, né? Qual é a meta estipulada? O que se estipula na segurança pública com relação à ação de policiais? Qual a opinião da Força Policial com relação a esses programas? Bem, com relação à atividade delegada, ela tem contribuído bastante. Inclusive, nós deveremos renovar o contrato desse programa, vamos por assim chamá-lo, e a expectativa é que ele seja ampliado. De fato, o policial que quiser, evidentemente, é sempre uma questão voluntária, é uma alternativa para que ele possa
não só complementar a renda, mas ao mesmo tempo proporcionar, no caso para a comunidade, um melhor atendimento do seu serviço. Então nós temos tido, todos os dias nós temos um número de policiais militares que agem dentro desse programa, e ele tem atendido pontualmente locais da nossa cidade onde nós direcionamos e entendemos conveniente o seu emprego, para que os indicadores criminais sejam controlados e mais controlados ainda do que já são. No que se refere à questão relacionada com a sua segunda pergunta, que seria a meritocracia, né? Esse é uma questão que vem sendo trabalhada pelo Estado já há alguns anos. Como você mesmo colocou, a única dúvida seria como ele seria aplicado, né? Quais seriam os requisitos e as metas que foram estipuladas me parecem bastante razoáveis. No entanto, não é fácil. Nós temos que efetivamente cumprir em consonância com o Estado, não é somente a meta local, a meta do município, mas também a meta do Estado. É por isso que realmente talvez não seja uma garantia do policial receber a bonificação, ainda que atendidas as metas locais. Porque se não atendermos as metas do Estado também, haverá depreciação dessa bonificação. Aqui na nossa região, quais são as metas? Nós temos homicídio, né? Nós temos furto e roubo de veículos, furto e roubo gerais, né? Que serão as demais, os demais ocorrências de furto e roubo. Sim. Então são ocorrências que muitas vezes, motivado por aqueles aspectos que eu coloquei no início, fogem ao nosso controle, né? Porque nós estamos trabalhando, nós estamos com o policiamento na rua. E todos os dias, né? E todos os dias. Dentro da nossa, do limite possível, inclusive, dentro da nossa capacidade operacional máxima. Eventualmente, surgem demandas que nós temos que utilizar parte, inclusive, desse policiamento que está na rua. É o caso, por exemplo, de uma atividade esportiva. Nós teremos daqui a pouco Copa do Mundo. Né? Então, tudo que vem para somar nesse contexto acaba realmente interferindo na questão da segurança. A parceria entre Guarda Civil Municipal e Polícia Civil tem sido boa? Nós temos em Sorocaba uma coisa muito bem clara. Cada qual age dentro da sua competência. Então, a Polícia Militar age dentro da sua competência legal, da própria Constituição Federal, a Polícia Civil idem e a Guarda Municipal também. Veja bem, problemas pontuais sempre nós teremos. De fato, essa questão ela é também complexa. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos nós temos mais de 17 mil polícias na esfera municipal, federal e estadual. Então nós só temos 3. Né? Dentro desse contexto, certamente alguns problemas pontuais que são plenamente administráveis sempre ocorrem, mas como disse, são administrados. Mas no geral existe um bom entrosamento, muito diferente, diga-se de passagem, do que em outras regiões do estado. Sorocaba nessa questão é uma cidade diferenciada, positivamente diferenciada. Ok. Coronel Ramos, quero agradecer demais a sua participação aqui no Vida Pública de hoje. Será sempre um prazer participar e me coloco à disposição, tanto da TV como também da sociedade de Sorocaba. Com certeza temos outras oportunidades aqui no nosso programa também. O Vida Pública de hoje conversou com o comandante do 7º BPMI, o Tenente-Coronel Marcos Antônio Ramos. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia.
Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o diretor de produção José Carlos Finês e o editor-geral Ednilson Jodar Lopes. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.